Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que estamos falando a respeito da volta de Cristo. E tudo isso com o propósito de trazer consolo aos nossos corações. Quando a gente aprendeu a semana passada, falamos a respeito do que será este momento, do que será este evento, e tudo isso com o propósito de trazer consolo aos nossos corações. Visto que vivemos em tempos tão difíceis, momentos de tantas dúvidas, incertezas, e o que realmente traz paz ao nosso coração, consolo ao nosso coração, é que um dia estaremos eternamente com o Senhor Jesus lá no céu. E hoje o que nós queremos compartilhar com os irmãos é pensar sobre as evidências, o que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo. E quando a gente olha para as Escrituras, nós realmente vamos encontrar inúmeras evidências da volta de Cristo. Mas antes de continuarmos, vamos ao desenho das crianças. Peguem a folha, crianças, e vamos desenhar. Vocês hoje vão desenhar na parte baixa da folha um livro representando a Bíblia. Então desenhe aí no papel a Bíblia aberta, tá joia? Então a Bíblia aberta, e no alto da folha vocês vão desenhar um céu com várias nuvens e uma pessoa descendo lá no meio das nuvens, e esta pessoa vai representar Cristo. Então desenho hoje a Bíblia aberta aqui embaixo e no alto o céu com nuvens e uma pessoa descendo de lá representando a Cristo. A ilustração de hoje, o desenho de hoje, é para mostrar que a Bíblia fala que Jesus um dia vai voltar. Então este é o desenho das crianças, e quando a gente fala sobre essa questão de Jesus voltar, surge então um questionamento. E o questionamento é mais ou menos o seguinte: mas como que eu posso ter certeza de que Jesus vai voltar? Como que eu posso ter certeza que tudo aquilo que foi explicado a respeito do arrebatamento, de que um dia o Senhor virá, será um retorno súbito, quer dizer, sem a gente esperar, será um retorno visível, todo olho verá, será também um retorno em que ele virá com o seu corpo, assim como ele, quando foi elevado ao céu, subiu com o seu corpo, um dia ele vai voltar. Como ter certeza de tudo isso? A certeza vem da palavra de Deus, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, vamos perceber que várias pessoas falaram a respeito do retorno do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a olharmos vários textos para confirmarmos que, de fato, muitas pessoas falaram a respeito da volta de Jesus. E a primeira delas é o próprio Jesus. Veja aí Mateus capítulo 24 na sua Bíblia, versículo de número 44. O próprio Senhor Jesus falou a respeito da sua volta. Mateus 24, o verso 44, a partir do 42, nós vamos ler até o 44. Mateus 24, do 42 até o 44, diz assim: portanto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. O próprio Senhor Jesus, enquanto está conversando aqui com os seus discípulos, ele está passando um sermão profético a respeito de algumas coisas que iriam acontecer, e algumas delas de fato aconteceram ali naquela época, mas ele fala de algo futuro, a respeito da sua vinda. Estejam preparados, estejam prontos, porque o Senhor virá. O Senhor virá à semelhança do ladrão, que não avisa o momento da sua chegada. Por isso, estejam preparados. O próprio Senhor Jesus falou isso. Outro texto em que Jesus fala, João, vai aí alguns livros à frente, capítulo 14 do livro de João. Jesus está conversando com os seus discípulos, enquanto lá em Mateus um sermão profético em que ele está alertando sobre algo que iria acontecer.
aqui em João 14, ele está acalmando o coração dos seus discípulos, porque um pouquinho antes ele falou que ele iria embora, e isso gerou uma agitação no coração dos seus discípulos. Então, a partir do versículo 1 do verso 14 de João, do capítulo 14 de João, nós encontramos: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E aí ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui já um outro momento, o momento em que o coração dos discípulos está agitado, e o Senhor então acalma o coração deles. É por isso que nós temos falado um pouquinho sobre a volta de Cristo, para que o nosso coração seja acalmado, tendo a certeza de que Jesus vai voltar. E se ele falou que vai voltar, veja, temos uma grande evidência de que realmente isso vai acontecer. Mas além de Jesus, anjos também falaram a respeito da volta de Jesus. Atos, capítulo 1, vai um pouquinho à frente aí, Atos, capítulo 1, os versos de número 9 até o 11. Atos, capítulo 1, do 9 ao 11, aquele momento em que Jesus está sendo elevado ao céu. Jesus está sendo assunto ao céu, e aí então os discípulos estão vendo isso. E o versículo 9 diz: depois de dizer essas coisas, ele, Jesus, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, eles, os discípulos, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Jesus não ficou mais visível a esses discípulos. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Homens vestidos de branco, anjos. Quando Jesus está subindo, os discípulos estão aqui olhando, de repente Jesus desaparece por entre as nuvens e chegam estes anjos, esses 2 homens vestidos de branco, e dizem para os discípulos: olha, ele vai voltar. Como vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar. Mais uma evidência de que Jesus vai voltar. Não só ele falou a respeito disso, mas anjos também falaram a respeito disso. Mesmo que os anjos não saibam a data, não sabem o momento, porque nas Escrituras nós vemos que o próprio Pai, ou o único que sabe, é o Pai. Jesus relatou isso. Os anjos não sabendo, mas mesmo assim eles dão evidência de que Jesus vai voltar. O apóstolo Paulo também falou sobre a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, vai aí alguns livros à frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O texto diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16. Lemos isso a semana passada, nós lemos esse texto. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja lá em Tessalônica, que estava passando por momentos difíceis, ele escreve para consolar esta igreja. Qual a maneira que ele encontrou para consolar a igreja? Falar da volta de Cristo. O apóstolo Paulo, assim como Jesus, assim como os anjos, também nos dão evidência de que Jesus vai voltar. O autor aos Hebreus também fez a mesma coisa. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus capítulo 9, 27 e 28. Nós vamos encontrar: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado,
mas para a salvação dos que esperam por ele. Cristo vai voltar. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele escreve: Cristo morreu, e ele fez isso por nós, mas ele aparecerá uma segunda vez. Agora não por causa do pecado, mas para a salvação daqueles que esperam nele. Aqueles que têm a sua esperança firmada no Senhor. E como diz o próprio autor aos Hebreus, a esperança é a âncora da alma. Capítulo 6, verso 19. Dando a ideia de que, assim como uma âncora segura um navio, mantém ele firme ali no seu local, no seu lugar, a esperança é o que nos mantém firme neste mundo turbulento. Uma vez que temos a esperança em Cristo, nós estamos firmes mesmo num mundo tão conturbado. E firmes por quê? Porque pelas Escrituras nós temos a evidência de que Cristo vai voltar. Jesus falou disso, os anjos falaram disso, Paulo falou disso, o autor aos Hebreus falou disso, Tiago falou sobre isso. Vai um pouquinho à frente, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8. O meio-irmão de Jesus falou sobre isso. Portanto, irmãos, Tiago 5, 7 e 8. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Veja, Tiago, o meio-irmão de Jesus, deixando claro que a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor não vai demorar. E é por isso que ele diz, então, tenham paciência, fortaleçam o vosso coração. O autor aos Hebreus enfatizou também a ideia da paciência, usando a expressão esperança. Mantenham essa esperança. Evidências claras de que Jesus vai voltar. Pedro também foi outro que falou a respeito da volta de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, algumas páginas à frente aí na sua Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10. Diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pedro fala que realmente vai acontecer, mesmo que alguns achem que está demorando, mesmo que alguns estejam aí querendo fazer com que os demais desacreditem. Não vai acontecer. Na verdade, vai acontecer. Mesmo que alguns acreditem que não, Pedro está dizendo, olha, vai acontecer. E Pedro é aquele que negou Jesus, mas é aquele que foi transformado e se torna aí um grande anunciador do Evangelho. E por meio da pregação, por meio da instrumentalidade dele, muitos conheceram a Cristo. A evidência, Pedro diz, estejam prontos, porque ele vai vir. E ele usa a expressão que a volta de Cristo vai ser como a ação de um ladrão. João também fala a respeito da vinda de Jesus, e aí a gente chega em 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. 1 João capítulo 3, versos 1 e 2 diz: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não o conheceu. Amados,
somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. João usa essa expressão, o veremos como ele é. E como é que o veremos? Quando estivermos lá no céu. Quando formos arrebatados e levados para estar com o Senhor. E aí lá seremos o que realmente fomos e somos projetados para ser. Transformados, arrebatados no ambiente do céu para estarmos eternamente com o Senhor. E João, que é o nosso último exemplo, porque ele fecha aí o Novo Testamento. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, ele ainda vai falar mais uma vez a respeito disso. Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, o verso de número 20. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, aquele que dá testemunho dessas coisas é Cristo. E o que Cristo diz? Certamente venho em breve, ou venho sem demora. Então aquele que dá testemunho dessas coisas, que é Cristo, Cristo está dizendo, certamente venho em breve. E qual é a resposta de João? Amém. Vem, Senhor Jesus. Ao sabermos, ao lermos essas evidências de que Cristo vai voltar, a sua resposta deve ser a mesma de João. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pode vir. Quando nós falamos da volta de Cristo, nós já entendemos o que será este evento. Hoje estamos olhando e olhamos para o Novo Testamento e vimos as evidências. O Novo Testamento, do começo ao final, mostra que Cristo vai voltar. E o último texto mostrou para nós a grande expectativa de João. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando João falou isso, ele estava preso. Quando João falou isso, ele já era um senhor de idade. Quando João falou isso, ele estava sofrendo, bem como também a igreja de Cristo estava sofrendo. E ao ver que aquele que estava dando testemunho para ele de tudo aquilo que ele escreveu no livro de Apocalipse, disse, certamente venho sem demora, como que animando tanto a ele preso e sofrendo, como que a igreja lá também sofrendo, animando a eles, o Senhor Jesus disse, eu vou voltar. E a resposta de João foi, amém, vem, Senhor Jesus. E ele disse isso porque havia no coração dele uma grande expectativa pelo retorno de Cristo. Meu irmão, minha irmã, diante de tantas evidências, nós podemos ter certeza que esse dia maravilhoso vai chegar. E como a gente tem dito, ele é maravilhoso para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Tendo já morrido ou ainda estando vivos, se são salvos, participarão deste evento. E este evento para eles será maravilhoso. Porém, para aqueles que ainda não creram em Jesus, não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, este evento será um dia de julgamento, um dia muito triste, terrível, porque aqueles que não pertencem a Jesus não serão levados com Jesus, mas serão deixados aqui, serão deixados para trás. Por isso que a gente sempre tem convidado você a receber Jesus como o Senhor da tua vida, para que então você seja salvo, para que você experimente a alegria de participar deste momento do arrebatamento, quando Cristo voltará para levar a sua igreja. Não deixe para outro dia, não deixe para outro momento. Não ache que você perderá alguma coisa ao deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. Você poderá sim perder algumas coisas que não têm valor para a eternidade. Mas ao receber Cristo, você receberá aquele que te garante a eternidade no céu. Aquilo que você abrirá mão neste mundo poderá sim fazer falta no aspecto de trazer algum
alguma sensação boa neste mundo, mas não te garante nada para a eternidade. Não te garante a entrada no céu. Pelo contrário, muitas coisas que às vezes a gente se agarra aqui neste mundo e ficamos com elas e rejeitamos a Cristo, estas coisas só garantirão uma eternidade longe de Cristo, lá no inferno. Por isso que é importante que você decida-se por Jesus, receba a Jesus, para que então você tenha a certeza de que você participará deste evento que vai acontecer. E vai acontecer a qualquer momento. Por isso nós precisamos estar preparados. Para aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, deve existir em nós a mesma expectativa, a mesma alegria que houve lá em João. Amém, vem Senhor Jesus. Que haja em nós, meus irmãos, esta grande expectativa. E sobre ela falaremos a partir do próximo domingo. Deus possa abençoar a tua vida. Que todos nós estejamos conscientes de que Jesus vai voltar. E que todos nós tomemos o nosso posicionamento no relacionamento com Ele. Que assumamos de fato Jesus como Senhor de nossa vida. Que permitamos Ele ser dono da nossa vida, para que então sejamos salvos. E uma vez salvos, estaremos garantidos neste evento, participando deste evento, sendo levado para o céu, para estar eternamente com o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque não há dúvidas de que o Senhor vai voltar. As Escrituras deixam isso muito claro. E nós te agradecemos por termos tantas evidências, tanta clareza e esta certeza que invade o nosso coração, trazendo a cada um de nós consolo. Mas é claro, nós precisamos estar preparados, prontos para o dia em que o Senhor voltar. Pessoas que ainda não te receberam, precisam receber e nós oramos por elas. Aqueles que já receberam a ti, precisam estar preparados, caminhando sempre com o Senhor e nós oramos por eles também. Mas oramos agradecidos por tantas evidências que nós temos nas Escrituras. Muito obrigado por nos mostrares e nos deixares cientes daquilo que o Senhor há de fazer. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e tenham todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus.